Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, bom dia. 22 de julho, quinta-feira da 16ª semana do tempo comum. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo evangelho do dia, pela liturgia da palavra. Muito obrigado, Deus, pela escola do Senhor Jesus. É uma bênção de Deus, Senhor, estamos aprendendo contigo. Continue conosco, caminhe conosco. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade e a viver o teu evangelho. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça e pela tua paz. Obrigado, ó Deus, por essa quinta-feira. Que a tua unção continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quinta-feira é dia de adoração, porque nos prepara para a sexta-feira da Paixão de Cristo, para o Shabat e para o Santo Domingo da Ressurreição. Sejam bem-vindos vocês que estão ao vivo no Facebook. O programa vai ao ar no Facebook de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Você que vai assistir no YouTube, no WhatsApp, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Tereza Pereira, Deus abençoe Terezinha, Claudinha, Deus abençoe a Iris, o Alex, Suzete, Nathalie. Glória a Deus, tanta gente linda. Fábio Lúcio Brandi, Elodie Davi, bênção do Senhor, vocês que estão ao vivo agora, né, Elonede? Elonede também com a gente, Joel Moreira, Erli, Jussara Tex. Cadê a Renata Roque, hein? Ah, tá ali a Renata Roque. Muito bom. Todos vocês são bem-vindos e bem-vindas, né, Dalila? Eliane Maria Lopes, também não estou vendo hoje. Né, Eliane? Olha que beleza. Vamos ver a palavra de hoje, Mateus 13, 10 a 17. Ok, beleza. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertem, e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem. Bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque, na verdade, lhes digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo
mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Palavra do Senhor, graças a Deus, Gessé e Carmen, graças a Deus, Rafaela, Mateus Soares, Ione, Jane, graças a Deus. Mateus 13, 10 a 17. Senhor, muito obrigado por essa liturgia diária, pelo Evangelho do dia e por essa palavra que fala profundamente ao nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque sempre o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Suzy, lá dos Estados Unidos, pastor Zé Mauro, Gabriela, glória a Deus. É interessante o Evangelho de hoje, porque ele demonstra que muitas pessoas que estavam ouvindo Jesus não queriam ouvir Jesus. Muitas pessoas que estavam vendo Jesus não queriam ver Jesus. Eles tinham muito medo de se converterem e serem curados no sentido espiritual pelo Senhor. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, não é? Todos aqueles religiosos que tinham cargos também no Sinédrio, eles tinham muito medo de Jesus. Eles acreditavam que Jesus estava ensinando algo errado. Eles tinham inveja de Jesus, porque as multidões ouviam Jesus. Mas quando Jesus se refere nesse evangelho, o povo, esse povo é o povo da religião judaica, a liderança, é a liderança, não é o povo judeu como um todo, porque as multidões estavam com Jesus, mas era aquela liderança que estava fechada, que perseguia Jesus. Nós vimos há umas 3 ou 4 dias atrás, os fariseus já tentando meio, Teresa Pereira, para matar Jesus, não é? Então, Jesus conta essa parábola e aí os discípulos pegam, olha, então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Porque os discípulos perceberam que Jesus contou uma história, mas que essa história não fez sentido para aquelas pessoas que ali estavam ouvindo. Quando Jesus estava ali no barco e as pessoas na praia, tinha muitos fariseus, muitas autoridades judaicas que estavam ali para distorcer a palavra do Senhor, para perseguir o Senhor. E o Senhor contou uma história que amanhã o Senhor vai explicar, que é a parábola do semeador e da terra aonde a semente cai. Mas o Senhor não explicou essa parábola ao povo. Logo, constituiu-se uma história. Apenas uma história sem nenhum sentido. E os discípulos então perguntam, Senhor, por que o Senhor falou assim por parábola? Por que o Senhor contou uma história e não deu explicação? Como eu disse ontem, a parábola, ela tinha 2 efeitos. Primeiro, ocultar. A pessoa ouvia e não entendia. O segundo efeito era explicar. Porque quando o Senhor explica a parábola, aquela história faz muito sentido. Se ele não explica a parábola, a história não tem nenhum sentido. Então é um instrumento muito interessante.
É um instrumento que ensina, é um instrumento que também causa o silêncio, as pessoas não entendem. E aí os discípulos perguntam: Senhor, por que o Senhor ensinou por parábola? Olha aí, Ana, Liz, querida Ana, querida Liz, não é? E aí Jesus agora vai explicar por que ele falou com parábola. Mateus 13, 10 e 17. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Nesse primeiro momento, os únicos que conheciam os mistérios do reino dos céus eram os discípulos, os apóstolos. Jesus escolheu aqueles homens para que eles pudessem conhecer os mistérios do reino dos céus. Não é? Mas àqueles, isso não é concedido. E aí eu fico pensando, Alice, na alegria que nós temos em poder conhecer os mistérios do reino dos céus. Hoje você sai na rua, cada pessoa vai por um caminho, cada pessoa tem seu pensamento, sua filosofia de vida. São raras pessoas que conhecem os mistérios do reino dos céus. Algumas vezes nós evangelizamos, alguns aceitam com muita alegria, o Espírito Santo faz com que eles conheçam o mistério do reino dos céus, outros ignoram e vão na sua vida simplesmente animalesca, vegetativa, porque se a pessoa vive, trabalha, descansa, passeia, ganha dinheiro, gasta dinheiro, cuida da família, isso é uma vida vegetativa. Se ela não descobre os mistérios do reino dos céus, se ela não descobre que ela é imagem e semelhança de Deus, que Jesus é o Senhor e Salvador, ela vive uma vida vegetativa, uma vida que cansa, uma vida doente. E Jesus diz que para aquelas pessoas, principalmente para aqueles religiosos que estavam lhe perseguindo, os mistérios do reino dos céus estavam ocultos. E o Senhor se aprofunda mais dizendo assim, olha, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Palavra dura, né? Você quer Deus, você quer os mistérios do reino dos céus, você tem uma pequena fé, mais fé você vai receber, mais revelação virá sobre a sua vida, mais alegria no cotidiano virá sobre o seu coração. Agora, aquela pessoa que não tem, que não quer, que rejeita, dificilmente ela alcança. O Senhor Jesus chega até a dizer, olha, né? Pois o que tem mais será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Com relação à fé, eu creio no Senhor, eu creio que Deus está comigo, eu creio que Ele tem um plano para a minha vida. Logo, a revelação do mistério do reino dos céus virá sobre a minha vida. E dia a dia eu vou conhecer mais. Eu vou ler a palavra de Deus e a palavra de Deus vai fazer sentido para a minha vida. É justamente isso que a gente escuta daquelas pessoas que não têm fé. Olha, eu leio a palavra não tem nenhum sentido para mim. Você lê o Evangelho,
você lê as cartas paulinas, você lê o Antigo Testamento, lê os Salmos, e a palavra faz sentido para você. Porque você tem fé, mais fé acrescentada sobre a sua vida. Porque você busca, quanto mais busca, você encontra. Uma coisa linda isso, né? Mas Jesus continua dizendo, por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Tá vendo? Por isso que ele falava em parábola. Aqueles religiosos que estavam ali para prender Jesus, para achar uma falha em Jesus, Jesus falava em parábola. Eles não tinham que acusar Jesus e também não entendiam nada. Não é? Eles cumpriam sobre eles a palavra. Assim se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês, ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Tá vendo? Ouvindo, não ouvem, e vendo, não veem, para se cumprir a palavra de Isaías. Olha que coisa, o versículo 15 explica o que eu estou dizendo. O Senhor Jesus diz assim, porque o coração desse povo está endurecido. Coração endurecido, coração materialista, coração adâmico, satânico, diabólico e infernal. Coração totalmente ruim e duro. O coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados. Imagina, fala comigo. Eles ouviram com o ouvido tapado. Já havia uma predisposição naqueles religiosos de não ouvir Jesus. Eles devem até ter combinado, olha, nós vamos lá tentar pegar Jesus em alguma palavra, nós vamos tentar prender Jesus por blasfêmia, mas tudo que ele ensinar, vamos tapar os ouvidos. Acho que eles tinham medo de se converter. E o que acontece após a ressurreição do Senhor? Em Atos, é que muitos sacerdotes abraçam a fé. Muitos fariseus se convertem depois do derramamento do Espírito Santo. Por causa da ressurreição de Cristo. Mas aqui, eles ainda querem perseguir, querem matar Jesus antes da hora, e eles vão ouvir Jesus com os ouvidos tapados, com uma tampa no ouvido. Olha que coisa interessante, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados. Que perigo, hein? Aquela pessoa que escuta uma pregação na sua igreja, escuta o evangelho do dia, ou escuta você evangelizar, mas eles escutam com os ouvidos tapados. E aí é uma oração que nós precisamos fazer. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Alguma barreira, alguma tampa espiritual nos meus ouvidos? Ontem eu li uma palavra interessante, eu estou lendo o livro do Richard Foster, Santuário da Alma, e ele diz assim, uma coisa é amar a Deus, outra coisa é totalmente diferente, é amar o que Deus quer que a gente faça.
Não, eu amo muito a Deus, mas você não pode fazer isso. A pessoa já vira a cara, né? Uma coisa é amar a Deus, outra coisa é amar o que Deus pede para a gente fazer. Eu amo muito a Deus. Aí quando Deus começa a exortar, eu ponho assim a mão no ouvido, para que eu não ouça Deus. Né? Eu lembro quando eu era bem pequenininho, a minha irmã vinha reclamar de alguma coisa, a Reni Sardinha. Dalila conhece a Reni, né, Dalila? Ela vinha reclamar da criança. Como o quarto estava escuro, como eu estava na cama, eu botava o cobertor na cabeça e fazia assim, ó. Aí depois de 2 horas dela reclamando, falei, tá bom, Reni. Um beijo, boa noite. Era criança, Marisa. Tinha uns 7 anos, 6 anos, né? E é assim que a gente muitas vezes faz com Deus, né? Deus, eu amo Deus. Mas quando Deus fala, quando Deus exige mudança, quando a palavra de Deus me ensina que o Senhor pede, então, olha, eu vou tapar meus ouvidos, para que eu não entenda. Então, num primeiro momento, essa parábola parece que é maldade, né? Falar para as pessoas não entenderem. Mas aqui explica o coração deles. Eles já estavam com o ouvido tapado. Eles não queriam entender mesmo. Havia no coração deles um projeto. Nós não vamos ouvir Jesus. Vamos só prendê-lo. Olha que coisa interessante. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Está vendo? Eles fecharam os olhos. Jesus está falando, está explicando, está gesticulando, e eles estão assim com os olhos fechados, para não ver a glória de Deus. Os ouvidos tapados, para não ouvir a palavra de Deus, o evangelho de vida. Diz assim, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não conhecer, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertem e sejam por mim curados. Se eles conseguissem ver, bacana essa palavra, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, eles iriam crer com o coração. Quando a gente ver Deus e as coisas de Deus, quando a gente escuta o Evangelho e a palavra, a gente crê com o coração. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. A fé é produzida à medida que eu vou ouvindo a palavra. À medida que eu vou me expondo à palavra, essa palavra vai produzindo fé no meu coração. E eu passo a ser tremendamente abençoado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? Eles então não queriam ouvir, nem ver, senão eles iriam entender com o coração, se converteriam e seriam curados. Curados de quê? Daquela vida sem Deus, né? E é interessante, gente, que Jesus não está falando para homens seculares. Está falando para homens que tinham uma vida na sinagoga, uma vida no templo, uma vida no culto e na adoração judaica, mas que estavam totalmente com o coração duro para o Messias, para o Senhor Jesus. Então, ter religião
não significa estar com os olhos abertos ou ouvidos abertos. Eles tinham religião, mas eles não aceitavam Jesus. Perseguiam Jesus. Eles não queriam ser curados e eles não queriam ser convertidos, salvos pelo Senhor. Por isso o gesto de tapar os ouvidos e fechar os olhos. E a palavra de Deus diz assim, Jesus falando: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. Bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Você tem os olhos bem-aventurados. Você tem o ouvido bem-aventurado. A gente lê lá as bem-aventuranças de Mateus 5, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pacificadores. Agora tem novas bem-aventuranças, ó. Bem-aventurado os olhos de vocês, porque vocês estão vendo o Evangelho, vendo o Senhor Jesus. Bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque vocês estão atentos à palavra do Senhor. E é justamente essa palavra que Jesus está falando com cada um de nós. Eu vou enfrentar esse dia, eu vou viver esse dia bem-aventurado, porque eu quero ouvir e eu quero ver. Eu não quero apenas amar a Deus, eu quero amar o que Deus tem para falar comigo. Amar o que Deus exige de mim. Amar aquilo que Deus me pede. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus diz: aquele que vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, significa que agora eu vou amar o que o Senhor ensina. Eu vou seguir o que o Senhor ensina. Eu vou fazer o que o Senhor ensina. Esse vai ser o caminho que eu vou escolher para a minha vida, pela graça de Deus. Então, olha que coisa linda. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos, não é? Muitos profetas e santos do Antigo Testamento, justos do Antigo Testamento. Olha que coisa linda. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo. Ver o Messias, ver o Filho de Deus encarnado, ver o Senhor. Porque em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ver o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que privilégio, queridos irmãos e irmãs, a gente ter nascido na dispensação da graça. Que privilégio a gente saber que Jesus nasceu em Belém, foi batizado no Rio Jordão, ensinou o Evangelho, morreu, ressuscitou o terceiro dia, enviou o Espírito Santo, voltará para buscar a igreja. Que privilégio, que alegria poder ouvir e ver essas coisas lindas. Os profetas e os justos, os santos, homens e mulheres do Antigo Testamento desejaram ver e ouvir o que os apóstolos, os discípulos, Maria Madalena estavam vendo e ouvindo. Queriam conhecer o Evangelho que nós conhecemos. O Moisés, o Elias, o Eliseu, o Isaías, o Jonas, Miqueias, Obadias, Naum, Oséias, Amós, Zacarias.
Eles não conheceram o Evangelho. O Evangelho do Jesus que nasce, que prega, que morre, que ressuscita, que derrama o Espírito Santo. Eles tinham alguns vislumbres do que iria acontecer, mas eles nunca viram o Evangelho. Os apóstolos viram o Evangelho, viram o próprio Jesus. E nós, dessa dispensação da graça, temos a alegria de todos os dias nos alimentar do Evangelho do Senhor. É uma bênção de Deus, querido. Continue ouvindo com os seus ouvidos espirituais. Continue vendo com os seus olhos espirituais. Você é de Deus. A tua vida é uma bênção. E com Jesus é só vitória. Apesar de todas as lutas, você se converteu e entendeu com o coração. O Senhor está contigo, caminhando com você e te abençoando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse Evangelho santo e maravilhoso. Que coisa linda, Pai. O Senhor nos deu a graça de ouvirmos, vermos e nos convertermos dos nossos pecados. Queremos, Senhor, viver o Teu Evangelho. Queremos não apenas amar o Senhor, mas amar o que o Senhor ordena, o que o Senhor pede, o que o Senhor ensina. Não queremos estar com nossos ouvidos tapados, nem com os nossos olhos fechados. Abra os olhos do meu coração, para que eu possa ver e viver esse dia feliz e abençoado com Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então fazer nossa intercessão final. Marisa, quem é que está fazendo aniversário hoje? Hoje não tem aniversário, hein? Que coisa. A Rafaela vai ter alta amanhã. Rafaela vai ter alta amanhã. Ei, Rafaela, que alegria, hein? Deus te abençoe, tá, Rafaela? Em nome de Jesus. Tá no hospital. Bênção do Senhor. Tá tratando da infecção urinária, né? Graças a Deus. Que alegria. Querido, vamos estar orando ao Senhor para Deus te curar. Você que está com depressão, com ansiedade. Tem um aniversário aqui. A Vanessa Amaral faz aniversário. Vanessa Amaral faz aniversário. É parente de quem? Claudinha que botou. Ah, é? Tá bom. Então vamos lá. Vamos procurar onde mora essa Vanessa. A gente é atrás dela. Atrás do pastel. Ai, ai. Se você fizer aniversário, eu vou na sua casa só para comer pastel, hein? Tá bom? É a Vanessa da Jocuma, hein? A lampegiana. Aqui, a Renata pediu para você mandar um abraço para a mãe dela, que elas estão juntas hoje. Dona Nini, um beijo! Não vou mandar abraço, não. Mandar um beijo para Dona Nini. É a Vanessa mesmo. Que legal. Vanessa Amaral, a lampegiana. Muito bom. Que beleza, que bênção. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Orar pela sua vida. Olha, solução do problema do meu trabalho. Rosana vai te dar essa vitória. Né? Saúde do Gabriel, da Raquel. Né? Cada pedido vamos colocar na mão de Deus. Né, Suzy? Suzete? Pela família, pelo trabalho, pela vida, pelas finanças. Tempo tão difícil, né? Tudo tão caro, tão difícil. Vamos pedir ao Senhor que venha trazer essa bênção. Você é mais do que vencedor. Com Jesus é só vitória. Todas as coisas
ficam bem mais fáceis quando nós temos Jesus. As portas vão se abrir na hora certa. Na hora certa, o sonho de Deus vai se cumprir na sua vida. Descansa e já viva celebrando. Sabe qual a diferença de fé para esperança? Fé é crer que Deus vai agir hoje. Esperança é crer que Deus vai continuar agindo amanhã, depois da manhã, ano que vem, depois da nossa morte. Coisa linda, né? Fé é crer que Deus vai agir hoje. Esperança é crer que Deus vai continuar agindo amanhã, depois da manhã, ano que vem, depois da nossa morte. Temos esperança na ação de Deus. Amém? Ele vai te dar graça, vai te dar, né, Nathalie, solução e direção para a vida da família. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelas irmãs gestantes que estão nos acompanhando. Abençoa, Senhor, essas crianças nos seus ventres. Pedimos, ó Deus, pelas pessoas enfermas que estão sendo colocadas aqui. O Senhor é poderoso para trazer a cura hoje ainda, em nome de Jesus. Pedimos para as pessoas que estão enfrentando problemas financeiros, Pai. Deus, é no período de escassez que nós podemos provar ao mundo que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Deus, em nome de Jesus Cristo, é nesse período de escassez, Pai, que nós podemos provar ao mundo que o Senhor é dono do ouro e da prata. Muito obrigado por isso, Pai. O Senhor tem suprido nossas necessidades. Muito obrigado porque ontem o documento da prefeitura chegou nas mãos da igreja para que a gente possa fazer a fachada da igreja. Glória a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor envia esses recursos, essas bênçãos, Senhor, para a nossa vida. Nos abençoe agora, Pai, com os pedreiros, a empresa que vai fazer a mão de obra. Pai, que a gente escolha certo e a pessoa que vai fazer, Pai, seja uma bênção, Senhor. Seja abençoado e próspero. E nós tenhamos recurso, Pai, financeiro, para pagar tudo e para fazer essa fachada bem bonita para a honra e glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Agora, Deus, esteja, Pai amado, com a família, com o trabalho, com a saúde, com a igreja, com cada irmão e irmã. Deus, nos dê, Pai amado, a Tua bênção e a Tua graça. Sustenta a nossa vida. Hoje é quinta-feira de adoração. Prepara o nosso coração para um final de semana maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Toma a saúde da Carme, Pai. Cura a Carme. Cura o Gessé. Abençoa teus filhos, Senhor. E nos dê a Tua bênção, a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Que Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber, Íris, a bênção apostólica. Hoje nós temos o nosso culto do propósito, 19h30, com o nosso seminário de Cristologia, né? Hoje a gente coloca o nosso propósito nas mãos de Deus, numa campanha de 7 quintas-feiras. Tem sido muito legal. E hoje nós vamos ver Jesus no livro de Jonas. Olha aí, Maria, Jesus no livro de Jonas, né? Vai ser muito legal. Amém? Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Gente, Nova Friburgo está muito frio, muito frio.
né? Que Deus venha abençoar a nossa vida, abençoar os moradores da rua, né, mãe? Uhum. A gente tem alguns cobertores, alguns cobertores não, temos 3 cobertores. Acho que tem 3. Nós recebemos mais de 90 cobertores, né? E aí agora sobraram 3. Mas vamos estar em nome de Jesus Cristo abençoando essas vidas. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Marisa, hoje no culto da noite tem que ter chocolate quente, hein? Gratuito para todo mundo. Tá pensando em fazer um canjicão. Canjicão? Opa, que delícia! Canjicão aqui em Friburgo. Canjica branca. É canjica branca. E lá em Paraná, o quê? Eu acho que é canjicão. Canjica também? Gente, Deus abençoe, um beijo. Com Jesus é só vitória. Tchau, dona Nini. Faz pastel aí, dona Nini.